Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse vídeo aqui com o seguinte: foi feito um comentário sobre as minhas linguagens que eu às vezes utilizo na hora de falar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para todos vocês. Eu não estou aqui para ficar falando linguagem rebuscada, me enaltecer com palavras bonitas, ou com termos técnicos ou subjetivos que ninguém entende. A minha comunicação não é essa. A minha comunicação é que de fato todos entendam o que tem que falar. A gente fica tentando, certas palavras, se criou dentro da mídia um conceito de amenizar o tema. Em vez de falar miséria, não se fala miséria, se fala carente. Em vez de falar agressivo, em vez de falar violento, fala agressivo. E quando você costuma ver, eu tenho a certeza que muitos costumam ver palestras de alguns professores ou de pessoas instruídas, eles ficam falando palavras mirabolantes que ninguém entende, ou termos técnicos que só ele entende. Quer dizer, ele não está se comunicando, ele na verdade está escondendo a linguagem. E esse não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é de ser claro, de utilizar as palavras que têm que ser faladas e dar o tom às palavras que têm que ser dadas. Não adianta a gente ter que ficar tentando fugir com palavrinhas bonitas, rebuscadas, fugir do contexto, tentar amenizar, nada disso. A gente tem que voltar para a realidade. Se a realidade é essa, a gente tem que dizer. E com as palavras mais claras, límpidas e duras, se necessário for possível. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, olha só. Nós temos a religião e a realidade. O que vem acontecendo? As pessoas estão buscando a religião para acreditar numa coisa que não existe, ou que não vai acontecer. Aí a pessoa fica falando que nós estamos no fim do tempo, que Jesus vai vir ao mundo, que vai salvar, o que as igrejas o tempo todo pregam, é isso aí. E que só Deus vai recuperar o mundo. Olha só, nós estamos acreditando em coisas que não existem, ou que não vai acontecer, e nós não estamos conseguindo ver a realidade. Primeiro ponto, nem Jesus nem Deus vai descer na terra para resolver o problema do homem. É o problema do homem. Ainda que você acredite em religião, não é ele que vai resolver um problema que o próprio homem criou. Esse inferno do mundo que a gente vive hoje, que está totalmente destruído, e com as pessoas com a cabeça doentia por dinheiro e poder e nada mais, isso quem tem que mudar é o próprio homem, não é Deus nem Jesus que vai vir descer a terra e vai mudar isso aqui, não. Vamos parar de ficar acreditando em coisas que não existem. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é o que está vendo aí. É que a gente tem que afrontar, tem que bater de frente. É claro que você acreditar numa ilusão é muito melhor do que você acreditar numa realidade. Mas só que a realidade está aqui agora e você tem que resolver. E a ilusão, ela pode nem acontecer. Muito bem. Um terceiro ponto. Eu quero dar um outro exemplo aqui também. Agora, o que está acontecendo no Lula livre? Olha só, ficou o tempo todo pregando. Volta Dilma, fora Temer, Lula livre. O que aconteceu? Não voltou a Dilma. O Temer não saiu, nem vai sair, ele vai terminar o governo. E o Lula livre, talvez, depois das eleições. Talvez, quando a direita, ou seja lá quem for, o cretino que representa
a burguesia que está aí, ou os Estados Unidos ganharem a eleição, é que eles vão soltar Lula. Esse é o objetivo final. Vamos parar de conversa fiada, de ficar vendendo abobrinha de Lula livre. Isso não irá acontecer. Muito bem. O meu tema aqui é o seguinte: é novamente essa questão dos militares ficar dizendo que vai dar golpe, que vai dar golpe, que vai dar golpe. Teve um vídeo meu que eu já falei. Vocês estão esperando que golpe? Qual é o golpe que vocês estão esperando? Se está lá o general Etchgoin do lado do Temer, que comanda o país, que Temer não tem autoridade nenhuma. Temer é um inútil na presidente da República, é um inútil. Quem está mandando de fato nesse país é o general Etchgoin, que é um vendedor do país aos Estados Unidos. Tanto ele como o seu Vilas Boas, que estava a mesma coisa, não mudou nada. Muito bem. Então os militares já estão tomando conta do poder. Então esses militares que ficam dizendo que vai dar golpe, são os idiotas. Se eles querem dar golpe, dê um golpe, se manda o golpe, vai lá e toma o poder do general Etchgoin, que está lá no comando do país de fato, e está toda hora mandando fazer intervenções estaduais, e agora também vai para lá no sentido de intimidar o caminhoneiro. Quer dizer, um golpe covarde, vai em cima do fraco. O caminhoneiro, um sofredor, trabalhador, que está tentando buscar o seu espaço como trabalhador e conseguir lutar pela sua sobrevivência, vai sendo intimidado por um exército que está sendo vendido pelos Estados Unidos, representado por um general Etchgoin, que manda num país que vendeu o país aos Estados Unidos, com um presidente porcaria que não manda nada e que é detestado por todo o país. Essa é a realidade que a gente tem que acrescentar. Olha só, tem uma questão aqui, é o seguinte, esse fato que a gente tem que entender. A elite que sempre dominou esse país, ela pegava, mandava, ela formava, a maioria formava os filhos deles aqui no país e mandava para fazer pós-graduação no exterior, mestrado, doutorado, por conta, claro, que fique bem nítido isso, por conta da verba do governo federal. Eles iam fazer lá mestrado e doutorado lá no exterior por conta do governo federal, tá? Por conta de todos nós, cidadão. O que ia acontecer com esses caras? Eles iam lá fazer o mestrado. Há uns 50 anos atrás isso não acontecia. A maioria ficava lá. Porque tinha muito mercado de trabalho, eles ficavam lá. Nem vinham para o país. Faziam o curso superior aqui, faziam a especialização lá fora, e de lá mesmo ficavam. Nem voltavam mais para o país. Hoje isso já está cada vez mais difícil. Mas continua a formação do mestrado e doutorado lá no exterior dos filhos dessa elite. É a mesma que quer acabar com a universidade pública, mas se utiliza da universidade pública para formar os seus filhinhos e mandar para o exterior para fazer mestrado e doutorado. Só que acontece o seguinte, quando esse pessoal volta, ele volta com a cabeça de europeu. Ele vai fazer um mestrado no Canadá, ele se vê lá com o Brasil como lixo. Ele vai fazer um mestrado na Alemanha, ou doutorado, ele vê o Brasil como lixo. Ele vai fazer mestrado em qualquer outro país europeu, ele vê o país como lixo. Então ele volta com a cultura toda. A mentalidade dele é uma cultura toda voltada dos países onde ele fez a formação do seu mestrado e doutorado. O que acontece quando ele chega aqui? Ele chega aqui, ele em vez de trabalhar no sentido de modificar tudo que está aí, não. O pensamento dele se alia a essa burguesia, pensa como essa burguesia dominante
e ele passa a escrever livro. Olha só, o cara vai lá fora para fazer mestrado e doutorado, para voltar para o Brasil para escrever livro. Olha que contraditório. Porque quando o cara volta para um mestrado ou doutorado aqui no Brasil, ele só tem um espaço para ele desenvolver pesquisa na universidade pública. Que é iniciativa privada, medíocre, incompetente e que copia o que está lá de fora, ela não quer pagar a profissionais altamente especializados para desenvolverem pesquisa. Agora, cria-se a ilusão a essa juventude que está aí, não que você tem que fazer mestrado e doutorado para você poder conseguir mais ocupar o hospital. Bom, você vai lá trabalhar na empresa com mestrado e doutorado, só que você vai usar pouco ou quase nada. Porque pouco da sua formação você vai se utilizar dentro da empresa. Agora a empresa exige de você, porque no Brasil é uma fábrica de mestrado e doutorado. São 800 mil doutores, mestres e doutores, e você tem 50 mil empregados. A empresa exige. Agora, há uma distância entre você dizer que você é formado e vai aplicar isso dentro de uma empresa privada, é quase impossível. Muito bem. Voltando ao caso dos militares, foi a mesma coisa. Anteriormente era feito com as universidades públicas, que o cara ia lá fora fazer formação. Aí passaram também a dar esse direito aos militares. Então ele ia lá tomar formação militar, com curso altamente especializado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é esse país maldito, que pensa o tempo todo em si próprio, se sente dono do mundo. Enquanto esse país existir, ele vai viver para sugar e para destruir os países que não atenderam os interesses deles, Estados Unidos. Muito bem. Esses militares do Brasil que foram lá e fizeram esse curso, voltaram com essa mentalidade também americana. Chegaram aqui, criaram uma escola superior de guerra para fazer curso de formação de altas estratégias militares. Só que essas estratégias militares, o que aconteceu com elas? Elas serviram para trabalhar contra o próprio país e não a favor. Criaram uma escola superior de guerra, fizeram o Estado-Maior das Forças Armadas, ainda botaram representantes da burguesia civil dentro dessas escolas. A infelicidade foi aí, que começou a misturar interesses da burguesia dominante com estratégia militar para se direcionar à destruição do próprio país, como você vê hoje. É isso que nós temos hoje aí, relativo também à Força Armada. Um militar que vai lá fora, faz a sua formação, volta aqui com o pensamento americano. Esse cara vai trabalhar pelo país? Nunca. Eu quero citar aqui um último caso. Existia um professor chamado Agrícola Bento, que morreu lá, tem uns 2 anos mais ou menos, eu não tenho a exatidão do tempo, que ele fazia curso de formação de mestrado e doutorado na Universidade Federal, ele era professor. Ele dizia sempre o seguinte: não adianta a gente formar mentalidades com mestrado e doutorado lá no exterior e vir para aqui para o Brasil com uma sociedade que não tem equiparação com o pensamento que eles trazem lá. É um desperdício de formação. Ele disse isso há 40 anos atrás. Até hoje a coisa continua acontecendo. Muito bem. Então eu vou iniciar o meu tema aqui dizendo o seguinte. Aos imbecis que pregam golpe militar. Qual é o golpe militar? O tempo todo
ficam vários imbecis nas redes sociais ou mesmo na mídia comum, falando o tempo todo em golpe militar. Esses idiotas, que são não só civil como também militares, e que desconhecem que de fato o golpe militar foi dado assim que Temer assumiu o governo. Pois tanto o general Vilas Boas como o general Etibói tomaram conta do governo desde que Temer assumiu o governo com a derrubada da Dilma. Agora, se algum outro golpe militar tiver que ser dado, vai ter que ser o próprio exército dar um golpe nele mesmo e trocar de general, pois os generais que o tempo todo estiveram no poder com Temer se venderam aos Estados Unidos e o exército finge que não quer ver. Então, se o exército de fato defendesse o país, teria deposto Temer da presidência, já que o mesmo Temer não tem autoridade nenhuma e ainda assim está vendendo todo o patrimônio público e jogará o país na miséria. Então, se de fato os militares quisessem dar outro golpe em cima do golpe, já teriam dado. E as mesmas forças armadas falam apenas falam que são defensoras do país. Este golpe é fácil para o exército. É só depor o general Etibói e entregá-lo ao exército americano para ficar como o general lá nos Estados Unidos, como sempre foi, pois a sua ideologia é totalmente americana. Ou então, estes militares que ficam tentando se promover na mídia, falando o tempo todo idiotices, é que deixem de serem covardes e tomem o seu lugar no golpe, que é o do general Etibói, e que vem o tempo todo junto com Temer vendendo e destruindo o país. O que a sociedade espera é que os 95% dos militares e que não são oficiais e que fazem parte desses pensamentos antinacionais e burgueses é que dão apoio e que dão apoio a esta elite podre que junto com os políticos e judiciário estão vendendo o país, é que se recuse, esses 95% de fato que compõem a Força Armada, é que se recuse a cumprir as ordens desses oficiais medíocres e que só fazem mal ao país, pois estes mesmos militares que não são oficiais vão para comunidades pobres para intimidar, violentar ou até matar estas pobres pessoas, a mando destes mesmos oficiais. Agora mesmo foram chamados às ruas para meterem a porrada nos pobres caminhoneiros que trabalham para a construção desse país. Esperemos que estes 95% dos militares que não são oficiais pensem de fato nestes trabalhadores e que, como eles, se sacrificam para ganhar a vida. E que, já que os oficiais não pensam no país, que todos estes que não são oficiais façam valer o amor à pátria e ajude a todos nós trabalhadores a construir um país melhor. E que estes militares
não fique com medo, pois não terão nenhuma maneira de serem punidos, pois são 95% do contingente militar. E a Força Armada, por mais que queiram, não poderão puni-los. E ainda estes oficiais se sentirão envergonhados com a coragem de vocês. E toda a sociedade se sentirá honrada por tais atitudes destes 95% militares que não são oficiais. E com certeza toda a sociedade os defenderão. Se os militares quisessem mudar de fato toda a situação que está acontecendo no Brasil, e estes mesmos militares tivessem grande nacionalismo e fossem patriotas, seria muito mais fácil solucionar hoje o que acontece no país, pois derrubariam Temer com grande facilidade, pois o mesmo não tem autoridade e a popularidade dele é nenhuma. O povo hoje o detesta depois do golpe. E os mesmos militares que dessem o golpe agora, hoje, colocaria Dilma de volta no poder que lhes foi roubado, para acabar com o golpe, e soltaria Lula da prisão, pois não é só o Brasil, o mundo todo já sabe que todo o processo é uma grande farsa do judiciário e da maldita Operação Lava Jato, e que se prenda todos os responsáveis pelo golpe e se restabeleça as eleições. Só assim teriam o total apoio da população. Restabeleceria a sua credibilidade dos militares e com certeza iriam apagar a imagem negativa que hoje e no momento a sociedade estão reconhecendo em vocês. A vocês, militares, sabem muito bem que podem fazer tudo isto. Então fica a pergunta a vocês, militares, que se dizem que querem dar o golpe. Então, por que vocês não fazem tudo isto que eu citei? Não façam a população de imbecil. Não ache que os cidadãos são os idiotas. E não ache que vocês, só porque estão armados, são o rei da cocada preta. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.